E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre co-host. É uma ferramenta que o Airbnb criou há muito tempo atrás para que nós possamos cuidar de outros imóveis, outras acomodações por dentro da plataforma do Airbnb. Mas o co-host não se limita a isso, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que é o trabalho de um co-host? Basicamente, você é o proprietário de um imóvel e você não necessariamente tem tempo para cuidar daquele imóvel, né? De fazer o aluguel por temporada daquele imóvel, seja pelo Airbnb, seja por outra plataforma. Mas esse termo foi cunhado pelo Airbnb porque tinha uma ferramenta que era exatamente disso. Na verdade, ainda tem essa ferramenta, eu vou chegar lá. Mas basicamente o co-host ele é a pessoa que vai te ajudar a administrar o teu imóvel, né? Então você pode determinar uma série de tarefas ou uma tarefa específica para aquele co-host, né? Então você pode ter um co-host para administrar chave, você pode ter um co-host para responder as pessoas na plataforma. Então vai muito da necessidade de cada um, da necessidade de cada proprietário, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que moram em outros países. Então, basicamente, o trabalho de co-host que eu faço para eles engloba tudo que eles precisariam de uma pessoa que não eles para poder administrar, né? Porque a distância acaba atrapalhando um pouco uma série de fatores, né? E essa é uma ferramenta muito legal de dentro da plataforma do Airbnb, que você tem um campo onde você estabelece quem vai ser o seu co-host, de que maneira ele vai ser o seu co-host, né? Então você vai dentro da plataforma e coloca o e-mail daquela pessoa. Claro, ela já precisa ter uma conta no Airbnb, e se ela não tiver, ela vai receber um convite e vai fazer parte da sua equipe, digamos assim. Aqui tem uma outra coisa agora nova que chama equipe, que não tem nada a ver com co-host. Tem um pouco, mas é outra coisa. Esse recurso de co-host surgiu no Airbnb para facilitar essa administração, né? Você, como dono do anúncio, tem aqui a sua propriedade, você como co-host tem acesso a essa propriedade e pode fazer uma série de mudanças, pode falar com o hóspede, pode mudar reserva, pode trocar preço, trocar tarifário, fazer tudo que um proprietário faria na conta dele, exceto o fato de que você não pode mexer em algumas coisas. Por exemplo, você não pode alterar a conta bancária do proprietário, você não tem essa autonomia dentro do sistema. E também você não pode acionar o centro de resoluções. Então vamos supor que você precise acionar o hóspede por algum reembolso. Você como co-host não tem como fazer isso. Então você vai ter que acionar o dono do anúncio e ele vai acionar a central de resolução caso seja necessário. E olha que interessante, até agosto de 2018 o Airbnb tinha uma função onde ele já separava o pagamento que era do co-host e o pagamento que era do proprietário. Então, por exemplo, se você como proprietário estabeleceu que o seu co-host vai ganhar 20% mais a taxa de limpeza, você na hora de cadastrar o seu co-host, você poderia estabelecer esses parâmetros, ou seja, eu quero que 20% mais a taxa de limpeza vai para o fulano e o restante vai para minha conta. Em agosto de 2018, eles acabaram com isso. Você continua tendo a opção de co-host, só que essa divisão de pagamento não existe mais. A única divisão de pagamento que existe hoje é diretamente pela conta do proprietário, só que não existe essa separação de a taxa de limpeza vai junto com os 20%, ou com os 10%, ou com os 30%, seja lá como for, porque não sei, não sabemos o que aconteceu, eles tiraram, provavelmente rolavam uns pau lá entre co-host e proprietário e ficavam culpando o Airbnb, sei lá o que pode ter acontecido. Tem uma questão operacional, porque eles tinham muito mais operações financeiras para fazer também, né? Não sei se isso pode ser algum motivo, mas hoje, por exemplo, se você quiser ser co-host de algum imóvel, ou você vai receber uma porcentagem fixa de todo o rendimento, ou você vai ter que fazer uma planilha à parte para calcular, eu quero a taxa de limpeza mais uma porcentagem. Então você vai ter que fazer essas contas
e conversar direto com o proprietário para fazer o depósito, transferência, aquela coisa toda. Acabou dificultando um pouco a vida dos co-hosts. Mas por outro lado, quem já estava mais acostumado, quem era tinha um perfil mais profissional de administração, acabou se adaptando bem. Só reforçando uma informação sobre a divisão de pagamento hoje da ferramenta de co-host. Se você como proprietário determinar que 20% ou 30% das estadias vão para o co-host, isso vai englobar tanto a taxa de limpeza quanto a estadia. Vai ser um bolo só, ele não vai separar mais por taxa de limpeza e estadia, vai ser tudo numa coisa só. Aí cabe cada um fazer a divisão e tal, enfim, para que fique justo para todo mundo, certo? E finalmente o que todo mundo quer saber, né? Quanto cobrar? Quanto que eu cobro para administrar o apartamento da Josefina? Então, depende do trabalho que você vai fazer. Normalmente se cobra uns 20% em média, mais a taxa de limpeza, tá? Então você vai ter várias pessoas que vão trabalhar de várias formas diferentes, até empresas que também fazem esse trabalho de co-host. Então você tem vários tipos de cobrança. No meu caso, eu cobro de 20% a 25%, mais a taxa de limpeza separada, né? Tem empresas que cobram 25% com tudo, tem empresas que cobram 30%, só que vai depender do perfil do imóvel, né? E depender das atribuições que esse co-host vai ter. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que só vai cuidar da plataforma online, obviamente você não vai cobrar igual você cobraria se você fizesse todo o trabalho de limpeza, todo o trabalho de manutenção, digamos assim, né? Não que você vá lá fazer, mas você vai providenciar isso, você vai correr atrás da manutenção, vai correr atrás da limpeza, vai correr atrás disso, vai correr atrás daquilo. Então você vai cuidar de tudo que envolve o imóvel. Então você tem que entender primeiro o que você está a fim de fazer, o que você pode prover para aquele proprietário, né? Ou ao contrário, né? Você como proprietário, o que você precisa que o seu co-host faça no seu imóvel. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um imóvel, mas você já faz toda a parte online, já gerencia a limpeza, só que você só precisa de uma pessoa para entregar e trazer chave, aí você pode negociar um valor diferente. Então, tudo vai da conversa. Eu já ouvi co-hosts que cobravam 15% mais a taxa de limpeza e faziam tudo, né? Isso eu considero muito pouco, porque existe um desgaste, né? Você cuidar de um imóvel não é fácil. Por mais que aparente ser fácil, né? O cara estadia, vai ficar lá, depois tem o check-out, tal. Tudo isso tem que ver. Você tem que entregar a chave na mão do hóspede? Não tem? É fechador de eletrônica? Não é? Você paga alguém para fazer a limpeza? Quanto você paga? Você deixa papel higiênico ou tira do proprietário? Como que você vai trabalhar para que você também não trabalhe de graça ou ganhando quase nada, né? Como o co-host agora falando. E como proprietário, você também precisa de alguém de confiança para que você durma tranquilo, se você estiver viajando ou se você estiver em um outro país, qualquer coisa do tipo. Então, basicamente é isso. Eu acho que tem que colocar no papel, né, o que você acha que é interessante como co-host e que tipos de trabalho você gostaria de prover, né? Então, por exemplo, tem gente que faz, por exemplo, vou pegar o seu imóvel como co-host, mas eu vou te dar uma sessão de fotografia gratuita por minha conta, né? Então você pode montar o seu plano de acordo com o que você estabelece que faz mais sentido para você como co-host, né? E qual é a necessidade do proprietário? Será que é um investidor que ele quer tipo o pacote completo? Então você vai ter que cuidar de tudo, obviamente que algumas coisas você vai ter que estabelecer. Então não existe uma regra específica, mas existe um padrão de cada um, né? De que forma você vai trabalhar. Então é isso, espero que eu tenha ajudado você como co-host ou como proprietário que busca alguém para administrar o teu imóvel, para entender um pouquinho como funciona esse sistema, como era, e para facilitar as suas decisões aí daqui para frente, tá bom? Se inscreve aqui no canal, eu tenho publicado bastante conteúdo bacana, o pessoal tem comentado bem legal, a gente está chegando a a gente está com 1.800 inscritos, olha só, posso dizer que eu sou o maior canal do Brasil sobre aluguel por temporada, né? Pelo que eu pesquisei por aí. Ainda não sou do mundo, mas um dia chegarei lá com a sua ajuda. Parece Celso Russomano falando. Espero que você tenha gostado. Dá um joia, porque aí você ajuda aí o canal a ficar bom aí, os negócios tudo aí. E
Até o próximo vídeo. Tchau!